questão do processo seletivo para assistente administrativo da UFRJ que foi aplicado neste ano de 2015. É um concurso da banca PR4 Concursos da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Questão 31. Essa questão estamos resolvendo aqui a pedido da nossa aluna Cleide, do nosso canal. Então vamos para a leitura do enunciado dessa questão. Na verdade, essa questão é a primeira de uma série de questões de concursos públicos que passaremos a resolver, questões de matemática. Um processo seletivo foi realizado em 3 fases, cada uma delas eliminatória. Na primeira fase foram eliminados 50% dos candidatos inscritos. Na segunda fase foram eliminados 10% dos candidatos classificados na primeira fase. E na terceira fase foram eliminados 20% dos candidatos classificados na segunda fase. A porcentagem dos candidatos não eliminados em relação ao número de candidatos inscritos nesse processo foi... nós vemos aqui, essa aqui é uma questão de porcentagem, né? Vamos fazer a resolução aqui com bastante calma para que todos possam entender o passo a passo dessa questão. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de destacar algumas informações essenciais aqui para o nosso bom entendimento da questão, ok? Então, ele fala que tinha um processo seletivo, né? Aí não fala quantos candidatos tinham, só fala as porcentagens que são retiradas, né? No caso, a primeira porcentagem retirada é essa aqui, ó. Foram eliminados 50%, ou seja, foi retirado 50% dos candidatos que começaram o concurso, né? O processo seletivo. E depois, ele fala que foram eliminados mais 10%. Mais 10% do que? Do total? Não. Foram eliminados 10% aqui, ó, dos classificados na primeira fase, ou seja, já com o desconto desses 50% aqui, né? E começou com o valor, aí foi descontado 50%, e desse resultado foi descontado 10%. E assim continuou. Depois foram eliminados mais 20%, né? 20% de quê? Do total? Não. Dos que tinham restado, do pessoal que tinha ficado classificado na segunda fase. Então, essa aqui, e aí no fim ele pergunta, os não eliminados foram quantos? Quantos ficaram, né? Quantos sobraram? Você faz todos os descontos e ele pergunta quanto ficou. Então, voltando ao início da questão, né? Conforme eu falei, ele não diz a quantidade de candidatos que foram inscritos. Então, como essa é uma questão de porcentagem, um dos macetes de resolução de porcentagem é começar a considerar o número inicial como 100, porque isso facilita as contas. E você vai ter sempre o valor absoluto, né, que você for calculando, sempre uma porcentagem do valor inicial. Então vamos considerar que o valor inicial foram 100, ou seja, 100 candidatos estavam participando desse processo seletivo, 100 ou 100 mil ou 100 milhões, enfim, 100, né? Então, beleza. Então, aí vamos escrever aqui a primeira conta que nós teremos que fazer. Desses 100, nós, na primeira fase, temos que eliminar 50%, ou seja, temos que retirar 50%. Aí, dos 100, vamos tirar 50% e teremos o resultado da primeira fase. Beleza, assim acabou a primeira fase. Aí, depois, na segunda fase, tira mais 10%, né? Retira 10%, ou seja, menos 10%. Da onde? Daqui mesmo, tá? Desse resultado aqui. Aí teremos o resultado da segunda fase. E por fim, retira mais 20%. Retira 20%, ou seja, menos 20%. Desse valor aqui. E teremos então o resultado final. E é essa porcentagem aqui que ele quer saber em relação ao valor inicial, né? Porcentagem final em relação ao valor inicial. Como estamos considerando 100, o próprio valor absoluto aqui representará a porcentagem em relação ao valor inicial. Então, antes de começar a fazer as contas, queria fazer aqui uma pequena revisão sobre os valores em porcentagem, fazer a conversão para a fração e decimal, certo? Então, vamos lá. 50%. 50% você pode escrever 50 sobre 100, dividindo 50 por 100, teremos 0,50, ou seja, só andar com a casa decimal, só andar 2 casas decimais, né? Tá aqui a casa decimal, anda para cá, aí teremos isso aqui, 0,50. Beleza, a gente vai usar esse número aqui na conta.
certo? Em vez de 50%, vamos usar 0,50. Agora, o 10%. Como é que escrevemos o 10% em fração decimal? Da seguinte forma, 10% é igual a 10 dividido por 100. Pegando as casas decimais, andando as casas decimais aqui, teremos 0,10, né? A casa decimal estava aqui, andou duas casas, por causa do 100, 2 zeros, teremos 0,10, certo? Essa aqui é a conversão aqui de porcentagem para decimal, e usaremos esse número aqui na conta. E por fim, 20% será 20% é igual a 20 dividido por 100, que dará 0,20. Então, esses são os números que a gente vai usar nas contas de fato, 0,50, 0,10, 0,20, né? 20%, 0,20, 10%, 0,10, 50%, 0,50. Beleza. E agora, fazendo uma última revisão aqui, ó, as porcentagens são calculadas em função de quê? Vou fazer uma setinha aqui para ficar bem claro, tá? Para não ter confusão. Então, a 50% será de 100 do valor inicial. Então, a gente vai calcular 50% do valor inicial. Beleza? Já os 10%. 10% são em relação ao resultado da primeira fase. Então, a gente vai achar um valor aqui e vai calcular aqui da primeira fase para a segunda fase 10% do resultado da primeira fase. E aqui, na terceira fase, entre a segunda e a terceira fase, teremos que calcular 20%. Mas de quê? Desse resultado aqui, da segunda fase. Beleza? Então, agora vamos para as contas de fato aqui, ó, tá? 100 menos 50%. Isso aqui representa 50% de 100, né? O valor original, 100, vezes o decimal, que representa a porcentagem de 50%, né? Então, 100 vezes 0,50. Isso aqui representa 50% de 100. Então, teremos a seguinte conta. 100, que é o valor original, menos 50%. Quanto é que dá 100 vezes 0,50? Dá o próprio 50. Então, teremos 100 menos 50, que representa 50% de 100. Beleza, esse valor dará, essa subtração, 100 menos 50 dará 50. Então, esse foi o montante de candidatos que ficaria como resultado da primeira fase. Agora, nós pegamos, né, vamos fazer essa conta aqui. Pegar o resultado da primeira fase e subtrair 10%. Então, primeiramente, temos que calcular quanto que é 10% de 50. 10% de 50 será 50 vezes isso aqui, 0,10, né, que é o 10% em decimal. Fazendo essa conta aqui, dará 5, né? Então, teremos o valor que tinha menos os 10%, menos 10%, exatamente. Teremos, então, 50 menos 10. 50 menos 5, né? Que vem dessa conta aqui. 50 vezes 0,10 dá 5. Então, fica 50 menos 5. Teremos, então, 45. E o 45 é o resultado da segunda fase. Só sobrou 45. Aí, vamos para a terceira fase e será eliminado mais 20%. Então, vamos tirar 20%. 20% de quê? De 45. Então, calculando 20% de 45 será 45 vezes 0,20, né? 0,20 vem daqui, que veio dos 20%. Então, quanto é 45 vezes 0,20? Dará 9, né? Então, beleza. Então, teremos 45 menos 9, que é essa conta aqui. 45 daqui, menos 9 daqui. E essa conta dará 36. E esse 36 aqui já é um valor referente, já é uma porcentagem referente ao 100% inicial. Já dá o resultado em relação ao valor inicial, que é o que ele pergunta. Quantos candidatos não foram eliminados? É o que sobrou, né? 36. 36 o quê? Por cento. Então, teremos aqui, então, a resposta, a letra C. Beleza? Confirmando aqui, letra C, 36%. E assim concluímos a resolução dessa questão 31, a primeira questão de matemática desta prova. Beleza? Se você gostou aí do vídeo, dê um curtir, inscreva-se no nosso canal e faça como também a nossa aluna Cleide, que deu essa sugestão de resolver essa prova aqui, né? Essa questão. E pode colocar aqui nos comentários desse vídeo se você tiver alguma sugestão de algum outro concurso ou de alguma outra questão que você queira que nós resolvamos e te ajudamos a entender, né, a matéria para se preparar para os próximos concursos. Coloque aí nos comentários ou então siga-nos no nosso Twitter, podendo dar sugestão por lá também. Ok, pessoal? Falou, então, até a próxima. Abraços.